Olá, gente, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de curso de Física do professor Edak. Uma provocação para começar. Será que se eu abandonar dois corpos ao mesmo tempo, de uma mesma altura, sendo que eles têm massa diferente, será que o mais pesado chega primeiro ao solo? Coloque aí nos comentários a sua resposta, tá bom? Vamos comentar em seguida, porque o nosso tema é exatamente esse hoje, ó. Queda livre dos corpos. Até já! Bom, pessoal, vocês tiveram tempo de responder nos comentários. Cada um de vocês respondeu se o tempo de queda depende ou não da massa. Muito bem, vamos à resposta disso. Essa é uma conversa que começou há muito tempo atrás. Lá na Grécia, o Aristóteles, mais ou menos 300 a.C., dizia que sim, que os corpos mais pesados chegam ao solo antes. Muito bem. Muito tempo depois, o italiano Galileu Galilei, por volta de 1600, lá na Itália, diz que não, que o tempo de queda não depende da massa. E nós vamos ver que o Galileu tinha razão. O que o Aristóteles esqueceu é de desconsiderar a resistência do ar. Mas eu posso desconsiderar a resistência do ar? Em alguns casos, sim. Na verdade, a massa não interfere no tempo de queda se eu puder desprezar ou desconsiderar de algum modo a resistência do ar. Tá bom? Nós vamos fazer um experimento e vamos ver, vamos comentar melhor esse tipo de coisa. Pessoal, eu tenho aqui uma folha de papel e uma caneta. É claro que a caneta tem uma massa maior que a folha de papel. Você poderia usar, inclusive, algo mais pesado, né? Um pedaço de ferro, alguma coisa assim. Veja, eu vou abandonar os dois ao mesmo tempo, de uma mesma altura. Tanto a folha de papel como a caneta. Vamos ver. Ó. Realmente parece que o Aristóteles tem razão, né? A folha de papel chegou bem depois da caneta. É esse tipo de experimento que fez com que Aristóteles concluísse que o tempo de queda depende da massa do corpo. Mas veja agora, eu vou repetir esse experimento, soltando os dois ao mesmo tempo, da mesma altura, mas colocando a folha de pé. Vamos ver o que acontece. Ó. Opa, chegaram ao mesmo tempo. Porque quando eu coloco a folha de pé, ela tem uma posição tal que ela corta o ar. Digamos assim, ela vence a resistência do ar. E nesse caso, mesmo pesando menos, tendo uma massa menor, que é o correto, né? Ela chega ao mesmo tempo que um corpo mais pesado, que seria a caneta. Então, na verdade, a questão não é a massa, é vencer a resistência do ar. Eu poderia fazer diferente também. Veja, eu amasso a folha de papel, de modo que o ar vai atrapalhar um pouco, vai atrapalhar muito pouco o movimento do papel, porque agora a sua área é muito pequena em contato com o ar. Vamos ver, ó. Olha lá, ao mesmo tempo o papel e a caneta. Tá certo? Então, na verdade, a gente pode concluir que a massa não depende, não interfere no tempo de queda. E veja o raciocínio interessante que o Galileu usou. Veja que interessante. Olha, vamos considerar três corpos idênticos, todos de 1 quilograma, abandonados à mesma altura, ao mesmo tempo. Há algum motivo para acreditar que os tempos de queda vão ser diferentes? Não, né? Não há nenhum motivo para acreditar. Mesmo Aristóteles dizia que não. Muito bem. Vamos agora fazer o seguinte. Eu vou encostar esse corpo de 1 quilograma nesse outro aqui, ó. Vou encostar esses dois aqui. Tá bom? Simplesmente encostar um no outro. Eu pergunto, isso alterou alguma coisa? Ou acho que mesmo Aristóteles diria que não, né? Quer dizer, eles vão levar o mesmo tempo para chegar ao solo. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou repetir o experimento, só que eu vou colocar aqui uma pequena gota de cola. E aí que o nosso amigo Galileu foi muito inteligente, né? Agora eu tenho eu tenho um corpo de 1 quilograma e um outro de 2 quilogramas. E nem por isso o tempo de queda foi alterado. O tempo seria o mesmo. Ou seja,
o tempo de queda não depende da massa do corpo. Se eu tenho um corpo de 1 kg e um de 2, eles vão levar o mesmo tempo para chegar ao solo. Ele raciocinou assim também, um corpo de 2 e um corpo de 1, na verdade esse corpo de 2 é como se eu tivesse 2 corpos de 1 encostados um ao outro. Então não há por que o tempo de queda ser diferente. Genial ou não? Pessoal, o passo seguinte, que aliás foi feito pelo Galileu, é estudar que tipo de movimento é esse da queda de um corpo. É fácil observar que não é um movimento uniforme, né? Os corpos vão acelerando. Senão a gente podia facilmente se jogar de um prédio e ir sambando, né, na queda, nada aconteceria. Bom, vamos esclarecer melhor o que é queda livre e o que é lançamento vertical. Queda livre é quando eu abandono um corpo de uma certa altura e ela cai sob a ação da gravidade, né, do seu peso, da atração da Terra. Lançamento vertical é quando o corpo é lançado com uma certa velocidade, ou de cima para baixo, ou de baixo para cima, sempre na vertical. Tá bom? E o Galileu estudou que tipo de movimento é esse. Naquela época, relógio não era uma coisa, né, que se encontrava por aí. Não existia um relógio como hoje. O Galileu usou para estudar esse movimento uma clepsidra, aquele relógio de água, e media a queda de gotas de água, uma gota, 2 gotas, 3 gotas. E como esse movimento é muito rápido, ele estudou o movimento diluído num plano inclinado. Assim o movimento ficava mais lento, ele considerava, né, essa diminuição do movimento e acabou concluindo, sabe o quê? Que o movimento de queda livre ou lançamento vertical é um movimento uniformemente variado, ou seja, é o nosso conhecido MUVE, movimento uniformemente variado. Ele vai ser acelerado na queda e retardado na subida. Acelerado na descida, retardado na subida. Mas se ele é um MUVE, vale aquelas velhas equações que nós aprendemos no capítulo sobre movimento uniformemente variado, né? Ou seja, são essas 3 que nós vamos detalhar melhor em seguida. A equação da velocidade, V igual a V0 mais AT, a função horária das posições, S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2, e a equação de Torricelli, V2 igual a V02 mais 2A delta S. São as equações do MUVE, nossas velhas conhecidas. Ou seja, a queda livre ou lançamento vertical não é um movimento novo. Seria uma aplicação do movimento uniformemente variado. Pessoal, basicamente, nós vamos ter 2 situações, né? Ou um corpo é abandonado ou lançado verticalmente para baixo, ou um corpo é lançado de baixo para cima, sempre verticalmente. Tá certo? Eu chamei de V0 a velocidade inicial do corpo, e quando ele é lançado para cima, é claro que ele vai atingir um ponto de altura máxima, já que o movimento é retardado. Não é? Ele vai diminuir de velocidade até que atinge uma altura máxima e volta para o solo. Muito bem. A aceleração, nesse caso, é chamada de aceleração da gravidade. É a nossa velha aceleração que nós usamos nas equações do MUVE. Nesse caso em especial, é uma aceleração causada pela atração da Terra, que atrai os corpos para baixo. Ela é chamada, então, aceleração da gravidade. Ela age sempre para baixo. É para baixo que ela aumenta o módulo da velocidade. Tá certo? Para cima ela diminui o módulo da velocidade. Por isso que ela deve ser sempre desenhada para baixo. Então, aqui eu vou desenhar a aceleração da gravidade, que nós vamos chamar de G, e não importa se o corpo é lançado para cima ou para baixo, a aceleração da gravidade deve ser sempre desenhada para baixo. Então, mesmo nesse caso, a aceleração da gravidade deve ser desenhada para baixo. Eu vou escrever então aqui G
é a aceleração da gravidade. Bom, se a gente for assim rigoroso, não tanto, ela vale 9,8, tá? Varia um pouquinho de lugar para lugar da Terra, mas em geral a gente usa 10 nos exercícios. Pode aparecer 9,8, tá? Em geral a gente usa 10. Em outros planetas esse valor, é claro, é diferente, tá? Em Júpiter, por exemplo, vale cerca de 26 metros por segundo ao quadrado. Na Lua é 1/6 da nossa aqui na Terra. Isso varia de planeta ou satélite, satélite para satélite. Isso vai ser assunto lá nos assuntos de gravitação. Bom, uma outra coisa importante quando se fala nos exercícios ou sobre queda livre e lançamento, é que como lá nos exercícios de MOVE, de movimento uniforme, é preciso se escolher uma origem da trajetória e uma orientação. Tá? Lá o que a gente chamava de S, como nós vimos agora há pouco nas equações, né? S igual a S0 e tal. Aqui a gente costuma chamar de Y. É obrigatório? Não. Quem quiser, continue chamando de S. Tá? Como aqui é um movimento vertical, em geral os eixos na vertical a gente chama de Y, né? Vamos chamar de Y também. Você pode escolher o eixo Y para baixo ou para cima. É conveniente que quando o movimento é para baixo, você escolha o eixo Y para baixo. Quando o movimento é para cima, escolha o eixo Y para cima. Isso não é obrigatório, não. Principalmente porque, às vezes, você tem dois corpos. Um jogado para cima e um jogado para baixo. Quer dizer, aí você vai ter que escolher o eixo Y para cima ou para baixo. Né? Mas, como eu disse, isso não é obrigatório. Eu vou escolher, nesse caso aqui, o eixo Y para baixo e colocar a origem dele no ponto de partida do móvel. Repito, isso não é obrigatório, é arbitrário, e na hora de fazer exercício nós vamos perceber isso. Aqui, né, vou colocar o eixo Y para cima e a origem aqui. Então isso significa que as coisas são positivas quando for para cima e aqui as coisas são positivas quando forem para baixo. Então, por exemplo, aqui a velocidade inicial seria positiva, porque ela está de acordo com a orientação escolhida, e a aceleração da gravidade, idem. Isso porque eu escolhi o eixo para baixo. Se eu escolhesse para cima, seria o contrário. Aqui, ó, a velocidade inicial seria positiva e a aceleração da gravidade negativa. Tá certo? Pessoal, vamos fazer um exercício aqui para a gente entender melhor essas coisas todas. Veja, olha, um exercício simples para a gente começar. Eu tenho um prédio, tá? E um rapazinho subiu até o topo dele e soltou uma pedra, ao mesmo tempo em que ele acionou um cronômetro, tá bom? Soltou a pedra e acionou um cronômetro. E ele percebeu que quando a pedra bateu no chão, o cronômetro marcava 5 segundos. Vamos considerar que o G da gravidade, a aceleração da gravidade, vale 10 metros por segundo ao quadrado. A pergunta é, qual é aproximadamente a altura desse edifício? Qual é a altura desse edifício? Muito bem, vamos começar escolhendo aqui um eixo, uma origem, uma orientação do eixo. Vamos lembrar que a aceleração da gravidade, como eu disse agora há pouco, é sempre para baixo. Tá certo? Como o corpo foi abandonado, a sua velocidade inicial, V0, é 0. Correto? Vamos escolher a orientação para baixo e o eixo começando aqui, o eixo Y, orientado para baixo. Bom, se o eixo começa aqui, a origem dele é aqui, eu posso dizer que a posição inicial, o Y inicial, é 0. Correto? Muito bem. Vamos lembrar das equações do MOVE adaptadas ao lançamento vertical, à queda livre. Uma é V igual a V0 mais AT, que no caso a gente
substitui por G. A outra seria S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. Observe aqui as mudanças que eu fiz. Em vez de S, nós vamos usar Y, Y0. Em vez de A, nós vamos usar G. E a outra equação de Torricelli, né? Seria V2 igual a V02 mais 2A delta S. 2G delta Y. Correto? Muito bem. No fundo, o que é que a gente quer descobrir? O que é essa altura do edifício? Ela nada mais é do que o valor de Y no instante 5. Não é isso? O Y me dá aqui a distância da origem. Como ele chega aqui no instante 5, a pedra chega aqui no instante 5, se eu descubro o Y no instante 5, eu descobri a altura do edifício. Eu pedi a altura aproximada, eu vou dizer já por quê. Então vamos lá, o que eu quero é isso. Vamos usar então a equação do Y, né? No instante 5, o Y, na verdade, é a altura do prédio, né? Eu já vou chamar de H. Y0 é 0, porque eu escolhi a origem ali. A velocidade inicial é 0, o G é 10, o instante é 5. Eu encontro então que H seria 5 ao quadrado 25, vezes 10, 250, sobre 2, isso é um prédio alto, hein? 125 metros de altura, tá bom? Por que eu disse aproximadamente? Eu explico por quê. Talvez alguns de vocês já tenham percebido por quê. Quando eu solto a pedra aqui de cima, ela bate no chão e desliga o cronômetro, né? Eu vou ouvir o barulho da pedra e desligo o cronômetro. Só que o som que a pedra faz ao bater no chão leva um certo tempinho para chegar aos meus ouvidos aqui em cima. Eu desconsiderei esse tempo. A rigor, os 5 segundos seria o tempo que a pedra cai, mais o tempinho que o som leva para chegar aos meus ouvidos, né? Por isso que eu disse, é aproximadamente a altura do edifício. Nós vamos fazer depois exercícios que consideram isso também, né? A interferência da velocidade do som. Aqui não, eu só queria mesmo o cálculo aproximado do prédio, a altura aproximada do prédio. Pessoal, um segundo exercício. Vamos lá. Eu agora tenho um corpo sendo lançado a partir do solo, com velocidade inicial de 40 metros por segundo, num local de G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Esses exercícios todos nós estamos, então, desprezando a resistência do ar, né? Bom, no item A, eu quero saber o seguinte: qual é o tempo de subida? E veja, olha, ele vai no movimento de subida, adquirir um movimento retardado, ou seja, o módulo da velocidade vai diminuindo, até que ele para, e depois cai. Eu quero saber esse tempo de subida qual é. A gente precisa tomar cuidado com o seguinte: alguns textos didáticos trazem as fórmulas prontas para tempo de subida, altura máxima e outras coisas. Cuidado que, do meu ponto de vista, isso é uma armadilha. Por que é uma armadilha? Porque você nunca vai conseguir decorar todas as fórmulas do ensino médio. Isso é uma loucura. E elas, de certa forma, emburrecem você. Não há necessidade disso. Não troquem o raciocínio da natureza, da física, por decorar fórmulas. Não faça isso. Esse é o pior caminho. Veja esse exemplo. O que acontece à medida que o corpo sobe? A velocidade vai diminuindo até que ela chega a que valor? 0. E é exatamente aí que ele para. E o que eu quero nesse exercício? Não é saber o instante de altura máxima? Então o que eu quero saber, na verdade, é o instante em que a velocidade é 0. Só isso. Esse é o raciocínio físico. E não decorar uma formuleta que me permite calcular o tempo de altura máxima. Isso é bobagem, porque você vai ter tantas situações, você não vai poder decorar uma fórmula para cada uma delas. Não é? Isso é muito simples. Então veja, olha. Primeiro eu vou escolher, como sempre,
uma orientação, um eixo, né? Vamos lembrar primeiro que o G é sempre para baixo, independente do movimento do corpo. Ele está sendo lançado para cima, não importa. O G é sempre para baixo. Vamos escolher aqui o eixo Y para cima, começando aqui embaixo, a origem aqui embaixo. Isso é obrigatório? Não. Mas nesse caso facilita. Por que facilita? Porque eu sei, se o eixo está embaixo, o Y0, posição inicial é 0, a velocidade inicial, como seu sentido coincide com a orientação escolhida, ela é positiva, só que o G, como ela tem sentido contrário à orientação escolhida, vai receber o sinal menos. Olha lá, G para baixo, orientação para cima. É esse o cuidado. Agora, como eu quero um instante que a velocidade é 0, naturalmente o que eu vou usar é a equação da velocidade. V igual a V0 mais GT. Eu quero que V seja 0, a velocidade inicial é 40, o G é menos 10t, daqui eu tiro e 10t igual a 40, pronto, ó. O tempo de subida é 4 segundos, sem decorar fórmula nenhuma, olha que legal, né? 4 segundos, perfeito? No item B, eu quero saber qual é a altura máxima que esse corpo atingiu. De novo, né, eu quero reforçar isso. Não decorem fórmula para altura máxima, nada disso. O que é que acontece na altura máxima? Quando é que ele atinge a altura máxima? No tempo de altura máxima, ou no instante que a velocidade é 0. Né? Aí você pode até se dar o luxo de escolher mais de uma equação, tá certo? Vamos escolher a função horária das posições. Por exemplo, podia escolher Torricelli. Veja aqui, ó, y igual y0 mais v0t mais gt2 sobre 2. O y é que eu quero, né? A altura máxima vai ser esse h máximo, é o y máximo. O y0 é 0, velocidade inicial 40, quando o instante for 4, menos 10 vezes 4 ao quadrado sobre 2. Então, a altura máxima será 160 menos 16 sobre 2, 8, vezes 10, 80. Então, a altura máxima será 80 metros. Aí, repito, sem decorar fórmula, sem nada. Bastando ter entendido fisicamente o fenômeno. Pessoal, eu fiz 2 exercícios, mas nós vamos gravar depois uma aula com muitos outros, inclusive exercícios de vestibular. Esses 2 é mais para que vocês se ambientalizem com as fórmulas e com conceitos, tá bom? Então, valeu, até a próxima aula, espero contar com vocês, não só nas próximas, mas em todas as outras. Deixo um abração para todos vocês.